Boa noite, doutor Rafael. Vamos lá, cadê a... Boa noite, Bareta. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Baretinha. Boa noite, Vaguinho. A todos aqui. Hoje tá bem... Casa cheia. Hoje a casa Aqui tá vai ter que fazer auditório aqui, breve, um auditório. Teve aqui uma recepção muito bonita, muito carinhosa. Aproveitar aqui para agradecer a presença de todos. Tomar aqui a nossa família Xodó, tem essa recepção, né, Bareta? Isso. E eu fiquei muito feliz. Doutora Flávia, a senhora vai abordar um tema hoje, um caso de um abuso contra uma criança, isso? O elemento foi preso. Isso. Bom, queria pegar o gancho dessa matéria, né, dessa prisão que aconteceu agora recente aqui no estado, que chama a atenção e provoca uma certa repugnância, porque trata-se de um estupro de uma criança de 8 anos, né? Vê que o estuprador, ele se aproveitou desse momento de fragilidade dessa mãe, né, que estava passando por um processo de um tratamento de câncer, chegou inclusive a falecer depois, e no momento em que ela precisou se afastar justamente por conta do tratamento, ela deixou essa criança sob os cuidados desse vizinho, que no entender dela seria uma pessoa de confiança, e ele abusou dessa criança. Então, esse caso, ele vem aqui fechar uma série de outras prisões que aconteceram nos últimos dias de estupradores de vulneráveis. Esse é um assunto que muitas vezes a gente não quer conversar, né? É um assunto que não é muito falado. E o que acontece? As estatísticas foram feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, elas mostram que houve um aumento considerável desses casos contra menores e mais, 82. Então, esse é o ponto principal que eu acho que a gente precisa levantar aqui. E precisa olhar para isso. Por quê? Como é que se previne um crime em que 82,5% dos casos, eles são cometidos por pessoas conhecidas? São pessoas ali que geralmente são da convivência do dia a dia daquelas crianças. São os pais, os padrastos, tios, amigos ali próximos, pessoas ali da vizinhança. Ou seja, é um número alarmante. É 82,5% dos casos as pessoas são conhecidas. E como prevenir esses crimes que são praticados muitas vezes por essas pessoas que elas estão ali para proteger essas crianças? Então, e isso a gente precisa, a sociedade precisa conversar mais sobre isso. Por quê? As consequências desses crimes, que acontecem muitas vezes ali no interior de residências e que às vezes outros adultos que estão ao redor meio que bota para debaixo do tapete, finge que não viu, finge que não percebeu, traz consequências terríveis na vida dessas crianças. Pode acontecer uma gravidez não desejada, pode, mas pode também acontecer uma transmissão de uma doença, né, de doenças graves para essas crianças. E o que acontece geralmente, que são esses traumas, que essas crianças crescem com traumas que elas levam para uma vida toda, né, inteira. Né? E qual a medida a ser tomada, doutora? Como é que essas pessoas, não só os familiares, mas evitar, a vizinhança, né, também, como é que as pessoas podem denunciar? Qual o procedimento que essas pessoas devem fazer ao perceber que algo de errado? Porque as crianças, elas mudam logo de comportamento. E as pessoas precisam perceber isso. As crianças são vulneráveis, elas estão mais propícias porque elas não sabem se defender. E como as pessoas podem, né, denunciar? De que forma? Então, justamente, muitas vezes elas não sabem nem que estão sendo vítimas de uma violência, porque aquilo é normalizado naquela convivência ali dessa. Né? Ela não tem um discernimento de entender. Então, tem 3 pilares que nós, enquanto sociedade, precisamos nos unir, porque termina tendo para enfrentar esse problema, tem que existir aí um esforço coletivo. No sentido que, primeiramente, que a gente tem que encarar que as famílias, as escolas, precisam realmente enfrentar essa questão da educação sexual das crianças. E aí eu não falo em ensinar a criança como é um ato sexual. Não é disso que eu estou falando. É ensinar a criança a que ela consiga identificar ali que ela pode estar sendo vítima de um abuso e aí com isso ela fale, ela seja estimulada a falar, para que ela tenha confiança de contar para os pais. Então isso é importante, que os pais percebam que
isso é uma forma de prevenção para esse crime. Então, da mesma forma que você ensina seus filhos a não pegar no fogo, né, a não botar um dedo numa tomada, você precisa entender e ensiná-lo a como lidar com essa questão. Né? Alguém pode se aproximar, acariciar, iludir, uma balinha, não sei o quê. Às vezes começa, né, Barreto? Ele busca a confiança, né? Que ele possa entender que nada que seja escondido, que não possa ser dito, né? Que não é para ser feito, que ele tem ali o direito ali dele dizer não. E que ele não está obrigado a se sujeitar àquilo. Então, a educação, nesse aspecto, ela é muito importante como método de prevenção mesmo. Porque a criança, ela vai crescendo, entendendo aquilo ali. E muitas vezes para que ela tenha mesmo coragem de falar, ela tenha essa confiança de falar para os responsáveis dela, ela tenha essa segurança, né? Às vezes as crianças se sentem culpadas até. Elas são vítimas daquela situação e se sentem culpadas e ficam ali sofrendo, mudam de comportamento. Cabe também aos adultos irem percebendo e analisando essas mudanças bruscas de comportamento também. Então, isso é um ponto muito importante, a questão da educação. O segundo ponto que eu vejo como muito importante é o apoio. É quando essa criança, ela se manifesta no sentido de que alguma coisa aconteceu, que essa criança seja ouvida, né? Seja ouvida com atenção, para que ela se sinta segura também para falar. Porque se a criança não fala, muito difícil. Nesse caso, a gente vê que a criança, depois, quando ela teve a oportunidade de estar com os responsáveis mesmo dela, em algum momento, ela confiou e falou. Mas isso não é uma regra. Esses abusos, eles se tornam ali na vida dessas crianças um ciclo, né, vicioso, que ele vai acontecendo por muito tempo, gerando dor e sofrimento. Ali aquelas crianças, às vezes, para chegar a falar, demora muito tempo. Depois, né, então, quanto mais cedo isso aconteça, menor o estrago vai ser na vida dessa criança. Doutora, e como a vítima deve fazer, ou a família, para denunciar o elemento? Às vezes a família tem medo. Tem receio, né? Tem receio de chegar até na delegacia para conversar com a delegada referente a esse problema. O terceiro ponto, que é também a chave aí para a gente enfrentar esse problema, é a denúncia. A denúncia. As pessoas, a gente precisa falar mais sobre isso, perceber o estrago e as consequências negativas que isso causa na vida dessas crianças que são indefesas, que nem sabem ali muitas vezes o que está acontecendo com elas. E que é importante que isso seja denunciado a partir de pessoas que são responsáveis. É aí onde entra, que é muito importante, os ambientes onde essas crianças frequentam, as escolas, né? Quando essa criança vai num hospital. Esses ambientes, muitas vezes, têm profissionais que eles têm ali a capacidade de perceber. Então, tanto esses profissionais, quanto outros adultos que estejam ali próximo dessa criança, que percebendo realmente o indício forte, é importante que seja feita a denúncia. E a denúncia, ela pode ser feita. Existem canais, né, de denúncia anônima que podem ser utilizados, como, por exemplo, o Disque 100, o Disque 181. São canais que funcionam 24 horas, de forma gratuita. Que as pessoas não precisam ter medo, que as pessoas não precisam ter medo. O sigilo é garantido. Então, às vezes ali acontece, por exemplo, professores que sabem, às vezes, de algum caso, mas fica ali com medo de interferir. Às vezes é importante uma denúncia, mas está percebendo um movimento diferente naquela família, às vezes um vizinho que percebe, ou às vezes alguém da própria família. É porque é muito difícil a pessoa às vezes se envolver, porque está lidando com pessoas, na grande maioria das vezes, pessoas que são conhecidas. Muitas vezes, esses agressores são as pessoas que... Cada família, né? São as pessoas que estão sustentando a casa, né? É quem bota a comida, é quem paga a escola, é quem dá a roupa da criança, é quem compra o remédio. E realmente é difícil, não é fácil. E é por isso que essas crianças precisam desse apoio, e é por isso que a sociedade precisa enxergar, encarar isso e ajudar no que for possível, né? Denunciando, dando esse apoio e educando essas crianças. Doutora, seu Instagram? O meu Instagram é flaviafelix.delegada. @flaviafelix.delegada. Quase esqueci. As pessoas podem fazer algumas perguntas, a senhora responde, as pessoas estão nos ouvindo agora. Sim, as pessoas podem me contactarem lá pelo Instagram, e inclusive
tem lá a caixinha de perguntas, deixando perguntas para que a gente possa tirar dúvidas. O Instagram também já tem alguns vídeos explicativos de outros casos. Então é muito importante esse contato com a comunidade, né? Então essa tô conexão, lá, né, essa doutor? conexão, tô lá à disposição. E né, Barreto? É interagir. Porque só assim a gente pode responder que as pessoas estão precisando. E o nosso objetivo é esse mesmo, é a gente informar para que aproximar para que as pessoas possam, a partir desse esclarecimento, irem se prevenindo e, consequentemente, reduzindo, né, as consequências aí desses crimes. É isso aí. Então, é isso aí, doutora 18 Flávia. Eu agradeço a todos. Diga. Agradeço a audiência de todos. Obrigado, e um bom a senhora. final de semana.